Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 15 de julho de 2025, terça-feira. Pois é, pessoal, nosso encontro das 20 horas falamos aí do governo Donald Trump em voltas aí com a tal da tarifação aí, sendo pressionado por todos os lados para parar com a sanha de vingança dele contra os países, principalmente desenvolvidos aos países do BRICS, né, pessoal? E agora vamos falar sobre aqui do Brasil. Tá um friozinho gostoso, mas o clima tá, parece estar de 40 graus, galera. O clima tá quente lá em Brasília. A PGR não se intimidou, nem o STF, com as ameaças de Donald Trump e pediu condenação de geral aí do núcleo principal aí da chamada trama golpista, né, pessoal? Vamos ver aí, né, inclusive tendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro, o principal líder e articulador da conhecida e chamada trama golpista, né? Vamos ver o que diz o site aqui do G1, galera. PGR pede condenação de Bolsonaro e ex-presidente nega. Relembre os argumentos dele lá no STF, quando ele teve lá, né, pessoal, fazendo no interrogatório, né, foi interrogado lá pelo STF. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma organização criminosa para tramar um golpe de Estado e permanecer no poder, apesar da derrota nas urnas em 2022. As acusações fazem parte das alegações finais da Procuradoria, responsável pela acusação dos réus, apresentada na ação penal que apura a tentativa de ruptura institucional planejada pelo núcleo próximo ao ex-presidente, chamado de grupo principal, né, o núcleo central da chamada trama golpista. A defesa de Bolsonaro, no entanto, nega acusações. Em interrogatório no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente alegou que nunca atentou contra as instituições democráticas. Bolsonaro, porém, ainda não se manifestou oficialmente após a divulgação do parecer da Procuradoria. No dia de hoje, permaneceu aí em silêncio. Vamos aguardar, né, pessoal? Vale lembrar que, assim como a PGR, as defesas dos acusados ainda terão prazo para apresentar seus argumentos a favor dos réus por escrito, as chamadas alegações finais. Nos documentos, eles resumem o andamento do processo e reforçam os seus argumentos pela absolvição, tendo como base as provas que foram produzidas ao longo da tramitação da ação. São as últimas considerações antes do julgamento em si. Somente depois da entrega destes documentos é que o ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, vai marcar aí o julgamento com os demais ministros da primeira turma para definir sobre a condenação ou absolvição dos réus. Vamos ver os principais pontos aí apresentados pela defesa aí, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, durante o interrogatório, né, o que ele argumentou durante o interrogatório em sua defesa, né, pessoal? Vamos lá, a negativa de golpe e ameaças. Bolsonaro negou que tenha havido qualquer plano para um golpe de Estado. Afirmou que em nenhum momento alguém o ameaçou de prisão e que as Forças Armadas não aceitariam cumprir ordens ilegais. Em seu depoimento, o brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, afirmou que em reunião com o comandante das Forças Armadas no fim de 2022, Bolsonaro discutiu ruptura democrática e que teria ouvido do general Freire Gomes, então comandante do Exército, que teria que prender o então presidente se a ideia fosse adiante. Bolsonaro negou a existência dessa conversa. As Forças Armadas têm missão legal. Missão legal não é cumprida. Em nenhum momento alguém me ameaçou de prisão. Número 2. Admissão de conversas sobre alternativas constitucionais. O ex-presidente disse que houve reuniões com militares para discutir possíveis saídas dentro da legalidade, após a rejeição de uma petição do PL no Tribunal Superior Eleitoral, questionando a segurança das urnas. As conversas eram bastante informais. Era conversa informal para ver se existia alguma hipótese de algum dispositivo constitucional para a gente atingir o objetivo que não foi atingido no TSE. Isso foi descartado na segunda reunião. Número 3. Não tinha clima para golpe. Bolsonaro afirmou que não havia qualquer viabilidade para golpe e que o ambiente político era de desmobilização. Não tinha clima, não tinha base minimamente sólida para fazer a coisa. 4. Defesa do voto impresso e crítica às urnas. O ex-presidente voltou a criticar o sistema eletrônico de votação, defendendo modelos adotados em países como Venezuela, Paraguai e afirmando que o sistema brasileiro é inaudível. No Paraguai, no meu entender, é o ideal, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil, para tomar uma providência. 5. Desculpas a Alexandre de Moraes.
Questionado sobre insinuações feitas no passado de que ministros estariam recebendo propina durante as eleições, Bolsonaro pediu desculpas a Moraes e disse que não se tratava que se tratava apenas de um desabafo sem provas. Não tem disso nenhum, senhor ministro. Me desculpe, não tinha qualquer intenção de acusar qualquer desvio de conduta os senhores três. Número 6. Minuta do golpe. Bolsonaro disse não ter qualquer responsabilidade sobre a chamada minuta do golpe. Documento encontrado com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que previa uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e a permanência de Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. Segundo Bolsonaro, o texto foi apresentado de maneira superficial em uma televisão durante uma reunião, sem qualquer discussão aprofundada sobre o conteúdo. Palavras do ex-presidente, pessoal. Foi colocado numa tela na televisão e mostrado de forma rápida ali, disse. Tinha os considerandos ali apenas, não tinha cabeçalho, nem o fecho, só isso, só os considerandos. O ex-presidente negou qualquer envolvimento na redação ou alteração do documento. Não escrevi, não alterei, não digitei nada, não tenho responsabilidade sobre essa minuta. E reforçou que a proposta foi imediatamente descartada. Não se discutiu nada além disso, foi abandonada qualquer possibilidade de ação constitucional. A versão de Bolsonaro contradiz com o que disse Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens e delator no processo do depoimento do STF. Cid afirmou que o então presidente não apenas teve acesso à minuta, mas também sugeriu alterações. Segundo Cid, Bolsonaro teria retirado nomes de diversas autoridades da lista para a prisão, deixando apenas o nome do ministro Alexandre de Moraes. 7. Isolamento e conversas com militares. Bolsonaro relatou que após perder a eleição viveu um vazio e procurou os generais para conversas amigáveis. Conversei sim com militares de forma isolada para trocar informações sobre conjuntura, porque quando você perde uma eleição, é um vazio que o senhor não imagina. Esse vazio muitas vezes era preenchido com visita e conversa amigável entre eu e alguns oficiais generais das Forças Armadas. 8. Quem pede AI-5 é maluco. Bolsonaro afirmou que não estimulou manifestações ilegais e classificou como malucos os que pedem um novo AI-5 ou uma intervenção militar. Tem uns malucos que ficam com essa ideia de AI-5, de intervenção militar das Forças Armadas, que os chefes das Forças Armadas jamais iriam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, afirmou o ex-presidente. O AI-5, Ato Institucional número 5, de 1968, é considerado no decreto mais autoritário do regime militar, de 1964 a 1985, responsável pelo fechamento do Congresso Nacional, suspensão de garantias constitucionais e intensificação da repressão política. Durante o interrogatório, Bolsonaro disse que antes de viajar para os Estados Unidos, gravou uma live pedindo paz e reafirmou que não teve participação nos atos do 8 de janeiro. Ele também mencionou ter publicado vídeo pedindo a desobstrução das rodovias após bloqueios feitos por apoiadores que não aceitavam o resultado das eleições. Se eu almejasse um caos no Brasil, era só ficar quieto, afirmou. Ao ser questionado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se não teria atuado para desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis, Bolsonaro disse que ato de intervir nos protestos poderia ser ainda mais arriscado. Alguns poucos falavam até em AI-5. Quantas vezes eu orientava o pessoal que chegava em movimentos nossos pelo Brasil, eu chegava para quem estava com a placa de AI-5 e questionava o que é AI-5. Eles nem sabiam o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Pedir para o senhor praticar o suicídio, isso não existe. Deixa o pessoal desabafar. Isso aí falou durante o interrogatório, né, pessoal? Vamos continuar aí no site do G1, mas não é o que pensa aí a PGR, né? O Bolsonaro, durante o interrogatório, se isentou aí de qualquer culpabilidade, mas a PGR diz que ele é a líder e principal articulador e o maior beneficiário dos atos. O que disse a PGR aí sobre Bolsonaro, então, pessoal? Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de liderar a chamada trama golpista, né? Das 517 páginas de conclusões sobre as ações penais, 137 foram dedicadas às ações do ex-presidente. Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão, pessoal. Vamos ver, né? O envio das alegações finais do PGR e dos réus marca a conclusão da fase de instrução de processo no Superior Tribunal Federal. Após a etapa, o caso será analisado pelos ministros da Corte, que irão julgar se os réus devem ser condenados ou absolvidos, né? O G1 reuniu as principais declarações da PGR sobre a atuação do Bolsonaro, líder de organização criminosa. No documento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que o ex-presidente figura como líder da organização criminosa golpista e é principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves
atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. No exercício do cargo mais elevado da República, instrumentalizou o aparato estatal e operou de forma dolosa esquema persistente de ataques às instituições públicas e ao processo sucessório, afirmou Paulo Gonet. Segundo o procurador-geral, Bolsonaro contou com o apoio de integrantes do alto escalão do governo e de setores estratégicos das Forças Armadas para mobilizar de forma sistemática agentes, recursos e competências estatais à revelia do interesse público, para propagar narrativas inverídicas, provocar instabilidade social e defender medidas autoritárias. A sua atuação, pautada pela afronta à legalidade constitucional e pela erosão dos pilares republicanos, teve por objetivo último sua continuação ilegítima no comando aí, pessoal. Desculpa, galera, porque correu aqui a internet, é isso, né, pessoal? Vamos lá. A sua atuação, pautada pela afronta à legalidade constitucional e pela erosão dos pilares republicanos, teve por objetivo último sua continuação ilegítima no comando do país e o enfraquecimento das instâncias públicas em negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes, completou Gonet. Incitação e desestabilização da democracia. A PGR pontua que os ataques de Bolsonaro a autoridades na condição de presidente não eram meras críticas ou desabafos, como garantiu aí o Bolsonaro durante o interrogatório, né? Ele citou isso várias vezes, né? Apenas desabafos, apenas críticas, nada mais. Já o PGR pensou diferente, né? Gonet declarou que um chefe de Estado tem capacidade singular de influenciar a opinião pública. Assim, suas falas transcendem o campo da crítica legítima e passam a ter o caráter de incitação e desestabilização da democracia, ponderou aí o Gonet. Ataque às urnas. A PGR afirma que documentos apreendidos pelos investigadores da Polícia Federal revelam que o grupo criminoso liderado por Bolsonaro, segundo a PGR, né, pessoal, planejou a propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação. Foi fixada por escrito a diretriz de repetição contínua da narrativa de vulnerabilidade das urnas eletrônicas como forma de deflagrar movimentos de rebeldia contra os resultados desfavoráveis ao grupo, reiterou o procurador. O uso da máquina pública. A PGR salientou que Bolsonaro usou a máquina pública para disseminar dúvidas contra o sistema eleitoral. Os ataques promovidos por Jair Bolsonaro não se restringiram à utilização isolada de canais pessoais. Ao revés, o réu fez uso da máquina pública e de recursos públicos, mobilizando agentes e estruturas do Estado para disseminar dúvidas e deslegitimizar o sistema eleitoral, detalha a parecer. Portanto, segundo a Procuradoria, essa orquestração com peso e autoridade de estrutura pública por trás dela representa uma ameaça institucional e não uma simples crítica. Para exemplificar o uso de recursos públicos com fins ilícitos, a PGR citou uma live de 2021 no Palácio do Planalto com participação de agentes públicos. Também mencionou as investigações sobre a chamada ABIN paralela, nome usado para se referir ao uso ilícito da ABIN para fins políticos. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, é um órgão da Presidência da República responsável por planejar, executar, supervisionar e controlar as atividades da inteligência no Brasil, com o objetivo de fornecer informações estratégicas para o Estado. Além disso, a PGR apontou que Bolsonaro usava ferramentas públicas para dar uma aparência de tecnicidade ao discurso fantasioso. Tratou-se de um ataque hacker, código-fonte, vulnerabilidade das urnas, voto auditável, enfim, uma infinidade de expressões que se presumem técnicas e autênticas, mas sempre colocadas fora de contexto, com o intuito de induzir o público a erro e forçar a desconfiança popular sobre o sistema eleitoral. Ato do dia 7 de setembro de 2021. A PGR também relembrou discursos de Bolsonaro no feriado de 7 de setembro de 2021, em Brasília e São Paulo, e que foram feitos ataques às urnas e às autoridades. Para a PGR, esse comportamento não pode ser confundido com um arroubo isolado. A Procuradoria disse que críticas legítimas pressupõem diálogo, responsabilidade e não se confundem com ameaças e insultos. As manifestações públicas do presidente da República transcendem o campo da opinião pessoal. Dotadas de peso institucional e capacidade de mobilização coletiva, suas falas operam como atos políticos, que, quando desprovidas de base factual, se convertem em instrumentos de desestabilização democrática, afirmou Gonet. Para o chefe do Ministério Público Federal, as declarações do então presidente entre julho e setembro de 2021 ultrapassaram os limites do debate democrático.
Não eram discordâncias políticas, mas inverdades, intimidações e ultimatos, voltados a corroer a credibilidade das instituições republicanas, avaliou Gunê. Bolsonaro foi eleito 6 vezes pelo sistema eletrônico. O Procurador-Geral da República destacou ainda que o ex-presidente se elegeu 6 vezes pelo sistema eletrônico de votação, 5 delas para mandatos na Câmara e 1 para a presidência da República em 2018. Mesmo assim, agiu para descredibilizar o processo eleitoral brasileiro de forma sistemática. Após cumprir 7 mandatos consecutivos como deputado federal, valendo-se do sistema eletrônico de votação, Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República em outubro de 2018, obtendo 55,13% dos votos válidos no segundo turno. Em 2019, em 1º de janeiro, não está escrito aqui no site, pessoal, desculpa, tá? Em 1º de janeiro de 2019, assumiu o cargo mais elevado da República, recebendo a faixa presidencial das mãos do seu antecessor, Michel Temer, afirmou Gonê. Vamos falar aí sobre penas, né, pessoal, que podem chegar a 43 anos, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe seu precioso like e o seu comentário, que é muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias, e ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Assim, o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevante e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos e vamos combinar assim, galera. Inscreve-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like, seu comentário, siga-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias também em todas as redes sociais, então vamos nos conectar, vamos nos conhecer. Deixe seu comentário que você pensa a respeito dessa situação aí, né, pessoal, a PGR denunciou geral aí, o que vai acontecer, né? Vamos discutir aqui no site do G1, as penas máximas para crimes atribuídos a Bolsonaro podem levar a uma condenação de 43 anos de prisão. Galera, vamos lá. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Caso Bolsonaro seja condenado, as penas podem chegar a 43 anos de reclusão, segundo a legislação. Ainda em caso da condenação, a primeira turma vai definir qual será o tamanho da pena do ex-presidente, levando em consideração fatores como idade, antecedentes, entre outros. Anteriormente, em junho, durante o interrogatório no STF, Bolsonaro negou que tenha feito parte de organização da trama golpista. Ele afirmou ainda que a questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas eletrônicas não é algo privativo dele. A PGR pediu a condenação pelos seguintes crimes, pessoal. Organização criminosa armada, prática do crime de quem lidera a organização de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com uso de armas caracterizadas pela divisão de tarefas e que tem o objetivo de cometer crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Acontece quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático do Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Golpe de Estado. Fica configurado quando uma pessoa tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Dano qualificado pela violência ou grave ameaça. Ocorre quando alguém age para destruir, inutilizar ou deteriorar patrimônio da União com considerável prejuízo para a vítima, que aconteceu lá, né, nos prédios lá do STF, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, né, lá em 8 de janeiro. Deteriorização do patrimônio tombado. O crime fica caracterizado quando alguém age para destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei. Ato administrativo, decisão judicial, que foi o que aconteceu lá no 8 de janeiro. Se condenado, as penas são o seguinte, galera, vamos lá. Organização criminosa armada, 3 anos, de 3 a 8 anos, pode chegar a 17 anos com os agravantes. Tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, 4 a 8 anos. Golpe de Estado, 4 a 12 anos. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima, 6 meses a 3 anos. Deteriorização do patrimônio tombado, 1 ano a 3 anos. Embora a pena possa passar de 40 anos, se Bolsonaro for condenado, ele não ficará todo esse tempo na prisão. O período total de reclusão depende das variáveis como comportamento, primariedade, trabalho, estudo e estabelecimento penal.
Muito bem, pessoal, esse aí é o conteúdo de hoje. Vamos continuar acompanhando a situação, vamos ver os desdobramentos aí, conforme passar dos dias, vamos ver qualquer pronunciamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e os envolvidos aí na história, a gente traz aqui para vocês, né, pessoal? Agradeço a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Um forte abraço, até amanhã, se assim o Senhor permitir. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.